Está ministrando a palavra do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, antes dos agradecimentos, após a leitura, pastor, posso orar com a igreja? Eu esqueci da outra vez. Pode, claro. Rapidinho, irmão. Eu pedi para ele, eu vi ele no carro lá na igreja, e ele tem um sapato muito bonito. E o preço é pequeno mesmo. Amém. É sério, é barato. Eu vi os preços lá. Sim. E aí eu liguei para ele, seu filho, traz o carro, sapato, deixa ali. Às vezes, no final, tem alguns irmãos que queiram adquirir um par de sapato. Eu quero um, eu vi o preço lá. Eu não trouxe muitos modelos que não dá para trazer, né? Mas eu trouxe alguns modelos, mas a gente manda foto aí para os irmãos. Se gostar, a gente manda aqui pertinho mesmo. Amém. Então tá, mas depois vai dar o carro aqui, pode terminar o culto. Os irmãos, ou procure um obreiro que vai estar ali te ajudando. Amém. Amém? Após a leitura, posso orar, pastor? Pode, meu filho. Amém. Irmãos, terceira carta do apóstolo João, capítulo 1, por gentileza. Terceira epístola do apóstolo João, o apóstolo do amor, capítulo 1, no verso, vou ler o verso 3 e o verso 9. Terceira João, capítulo 1, versículo de número 3 e o versículo de número 9. Diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram, ou seja, testemunharam, falaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E o verso 9: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Oremos com a permissão do pastor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Que a tua palavra, ela possa nos constranger. Que a tua palavra possa nos curar. Que a tua palavra possa, Senhor, salvar as nossas almas acima de tudo. Pai, que o nosso coração seja uma boa semente. E o nosso coração seja uma boa terra. E a tua palavra boa semente, Senhor. E uma vez essa semente caída na boa terra, venha crescer e dar frutos, Senhor. Continua abençoando essa igreja local. Continua abençoando os obreiros dessa igreja. Continua abençoando o pastor dessa igreja. Ó Deus, porque nós reconhecemos que sem a tua glória, sem a tua graça, sem a tua presença, nada nós podemos. Então continua conosco, ensina-nos e exorta-nos, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E a igreja que concorda, diga amém. Graças a Deus. Podemos assentar, igreja. Irmãos, como de costume de todo pregador que está visitando uma congregação, trazer os agradecimentos, eu não posso fazer diferente. Acima de tudo e de todos, quero agradecer ao meu Senhor Jesus. Conto brevemente, dentro de 1 minuto no máximo, em todas as igrejas que eu tenho andado, inclusive eu estava ali conferindo, eu tenho apenas um pouco mais de 2 anos de Assembleia de Deus. Eu me converti no ano de 2009 em uma outra igreja, uma outra denominação, e de Assembleia tenho apenas 2 anos e 3 meses. Estava conferindo ali agora com a igreja aqui local, essa 27ª igreja, que pela bondade do Senhor eu estou ministrando no nosso ministério. Então, gosto de contar um pequeno testemunho e trazer esse agradecimento a Deus, porque eu sou natural de Belém do Pará, a terra onde começou a nossa igreja. Tem alguém do Pará aqui? Não? Lá onde começou a nossa igreja. E um domingo como esse, irmãos, 8h22 da noite, eu estava sem saber onde eu estava perturbado com crack e cocaína. Eu converti, eu tinha 22 anos de idade, quando Jesus me alcançou. Hoje eu estou com 36, tenho 8 anos de casado. Mas eu tive uma juventude muito conturbada, muito sofrida, viciado nas drogas, no alcoolismo, tabagismo, ameaçado de morte por traficantes e por facções rivais. Então hoje eu subi num lugar desse aqui, que eu tenho como um altar santo. Eu amo o altar da casa de Deus. O altar não é um lugar de brincadeira.
Altar não é lugar de presepada. Altar é lugar de propagar a palavra de Deus. Então, eu subo no altar e o Senhor é testemunho do que eu estou falando. Não estou falando para querer me mostrar para ninguém. Eu falo com temor, eu subo aqui com temor e tremor. Então, é por isso que eu agradeço ao meu Deus acima de tudo. Porque não era para eu estar vivo. Eu tenho certeza que o mundo já teria me engolido se não fosse o sangue daquele que morreu por mim e ressuscitou. Então, agradeço ao meu Deus abaixo do Senhor Jesus. Quero agradecer a presidência da nossa igreja, na pessoa do pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Gerson. Ano passado eu estive com eles aqui, no dia que ele trouxe essa cadeira, pastor. Eu estava aqui com ele. Eu vi nesse dia. Então, a liderança da nossa igreja tem nos autorizado, nós andarmos na igreja. E também quero agradecer ao pastor dessa igreja, o pastor João Batista, que mês passado, há um mês atrás, né, pastor? Nós conversamos lá na sede, o irmão Thales, o que intermediou, agradeço de coração, meu irmão. Pelo recebimento também dos irmãos aqui, o pastor João Batista, o cooperador Thales, o diácono Nilo, que é o agente de missão, e o presbítero Genildo, né, que é o co-pastor, e a todos os irmãos da igreja, também minha esposa Poliana, que aonde quer que eu vá, tem se feito presente. Então, fica registrado os agradecimentos. Irmãos, culto de missões, culto alusivo a missões. O que minha esposa citou aqui, eu sempre falo. Às vezes, quando falamos ou ouvimos a palavra missão, você já naturalmente lembra do pastor César Carrijo na Alemanha. Você lembra do pastor Eduardo, que está na França, do pastor Anderson em Portugal, etc, etc, etc. Mas dentro do nosso lar é campo missionário. E é o principal e a primazia do campo missionário. Nós conhecemos uma frase que diz que missões é feito com os pés dos que vão e com o quê? E com os joelhos dos que ficam orando. Mas eu que fiquei de joelho orando pelo que foi, eu também tenho que andar com os meus pés no meu bairro, na minha rua, na minha casa, no meu local de trabalho. Irmãos, esses dias agora eu li uma frase na internet que diz assim, que nós somos a Bíblia que o mundo mais lê. O que o mundo tem lido através da sua vida, da minha vida, que estou ministrando para você? As pessoas têm visto em mim o caráter de Cristo, têm visto os bons frutos do Espírito Santo, ou têm visto uma pessoa que auto se engana e, consequentemente, tenta enganar a Deus, mas não consegue? Em cima dessa carta que nós vamos ler, que o apóstolo João envia para aquele local, existia 2 obreiros ali. Um era Gaio e o outro era Diótrefes. Você vai fazer uma autoanálise na sua vida, irmão. Eu tenho que fazer uma autoanálise na minha vida. E você tem que tentar se encaixar em um dos dois. Quem você é? Você é Gaio ou você é Diótrefes? Porque entenda, uma vez que você aceitou Jesus, preste atenção, você chegou até Ele com a sua vida nos pedaços, como foi o meu caso. Eu cheguei viciado nas drogas, cada um tem um testemunho. Às vezes você chegou depressivo. Às vezes você chegou com o sentimento do suicídio, pensando em se matar. Jesus te lavou. Só que o tempo vai passando e coisas vão acontecendo que vai tirando o teu foco da cruz de Cristo e você começa a olhar os defeitos da casa de Deus. Porque se a gente casar, pastor João, a gente encontra. A obra está sendo dirigida por ser humano. Tem pessoas que se escandalizam, porque às vezes o pastor ergue um pouquinho o tom de voz, o pastor é ser humano como qualquer outro. Aí a pessoa para de olhar para aquilo que Jesus fez e começa a olhar para o defeito A, defeito B, defeito C. Aí o espírito de Diótrefes começa a tomar conta dela. Vamos ler aqui no capítulo 1, agora a partir do verso 1. O presbítero ao amado Gaio. Quando o apóstolo João está falando presbítero, ele está falando de si mesmo. A quem em verdade eu amo. Irmãos, e quão glorioso é nós termos a percepção de que o irmão, a irmã, o obreiro, ele se dedica na casa de Deus, ele se dedica na obra de Deus, ele se importa com as vidas, ele se importa com as almas. Aí o apóstolo João já começa dizendo, olha, ao irmão Gaio, aqui na verdade eu amo. Porque eu imagino
o texto não vai trazer a certeza, mas estudos apontam, eu também creio que sim, que Gaio foi uma vida ganha pelo apóstolo João. E uma vez que ele ganhou aquela vida, ele viu o crescer dele na obra de Deus. O crescer espiritual. Então João já começa dizendo, olha, essa carta é para você, Gaio, que na verdade eu te amo. Porque eu sei do quanto você se empenha na obra do Senhor. Irmãos, como eu já te falei, acabei de falar para você, eu vim das drogas. Eu vim de uma vida promíscua, de uma vida sem perspectiva, sem esperança. Aí eu vim para a casa de Deus. Não posso me limitar em sentar no banco e apenas glorificar a Deus e não querer me dedicar na obra do Senhor. Não querer trabalhar. Se o pastor me chama, nem que seja para varrer a igreja. Meu irmão, eu tenho a consciência e entendo que é para Cristo. Não é para agradar o ego do pastor João. Não é para o pastor João chegar lá na sede ao pastor Álvaro. Eu tenho uma irmã lá que varre bem a igreja. Não. Você, se assim o fizer e vier te elogiar, glorifica a Deus. Não aceite elogio, porque você o faz para Cristo. Missões, entenda. Eu sou bem próximo do nosso secretário de missão. Quem conhece o pastor Alex de Moraes, que é o secretário de missões? Alguém que conhece ele? Através dele, Deus usou ele para vir para a Assembleia de Deus. Ele sempre fala para mim, fala, Denis, quando um irmão, uma irmã, me procura dizendo que tem chamado de missões e quer fazer missões, eu pergunto para esse irmão, o que você faz na sua igreja? Você já evangeliza? Você se dedica? Ah, não, é porque não. Então como é que você quer ir para o campo se na sua igreja você não faz nada? Se na sua rua, no seu bairro, na sua casa você não evangeliza? Aí de repente você está me olhando falando assim, não irmão, mas você está falando aí, isso aí, mas você não entende que eu não tenho uma boa dicção, eu não tenho uma boa fala, eu não tenho uma boa oratória. Daniel Berg e Gunnar Wingre, suecos, aprendendo e arrastando o português. Lá na minha terra, em Belém do Pará. Chegaram em novembro de 1910 com uma mensagem simples. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e ainda voltará. E nós estamos aqui 112 anos depois, irmãos. Surtiu efeito. Eles não tinham nem oratória, porque eles não tinham nem a fala do português. Irmãos, quando você se dedica, você fala de coração, Senhor, eis-me aqui, conte comigo. O Senhor te capacita, porque a obra é dele e a glória é para ele, não é para glorificar você, nem a placa da Assembleia de Deus, igreja. Verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha, Gaio, eu quero que você vá bem em todas as coisas. E que você tenha saúde. Como vai bem a tua alma, como você está bem espiritualmente, porque eu sei que você está servindo ao nosso Senhor. E o verso de número 4. Não tenho maior gozo do que esse. O de ouvir. Olha o apóstolo João expressando isso. De que os meus filhos andam na verdade. Eu não tenho glória maior, Gaio, do que esse, chegar aos meus ouvidos, ao meu conhecimento, de que vocês que eu salvei para Jesus, que eu fui usado por Cristo para salvar, que vocês andam na verdade. E acredite, igreja, não há alegria maior para o seu pastor, de que ele vê você se dedicando na obra de Deus, olhar para você e ver que você não está fazendo para agradar ele, não. É que ainda que ele veja ou não veja, você faz por aquele que te arregimentou, e que te salvou, e que te curou, e que transformou a sua vida, igreja. O pastor se alegra, o teu pastor se alegra. E acima de tudo, o pastor dos pastores se alegra quando vê você se dedicando para ele. Creia nisso, igreja. Eu não medi esforços quando era para fazer as minhas vontades e, consequentemente, eu estava fazendo a vontade dos demônios. Eu não medi esforço, pastor. Ficava 5 dias sem aparecer na minha casa, jovem, sem minha mãe ter notícias de mim. Aí eu venho para a igreja. Aí agora eu me contento, colocar um palitozinho, uma gravatinha, paz do Senhor, e tá bom. Vem, participa do culto, acabou e bote, vai bem. Se o pastor que se lasque, o pastor que se vire, os irmãos que se virem lá, quiser ir para a igreja que se limpe, for para evangelizar, não vou porque o sol está quente. Se for para fazer uma pamonhada, não, mas é dinheiro para a igreja. Vigia, irmão. O Espírito Santo, ele está nos exortando através da sua palavra essa noite.
para nós andarmos na linha, olhando para Cristo. Lembra da ordenança do próprio Deus a Josué? Josué, está aí, ó, o livro da lei. Nele você medita alguns dias. Foi assim que Deus falou? Nele você medita todos os dias, de dia, e não se afasta dele nem para a direita. Permanece no foco, centrado, Josué, e vai firme. Irmãos, crente tem objetivo. E qual que é o meu objetivo? O céu. Se o meu objetivo é o céu, meu irmão, eu vou... Aqui é o caminho, meu irmão. Pode colocar prego, vidro, pedra no caminho, eu vou pisar por cima de tudo. Nada e nem ninguém vai me parar. Porque eu sei que ele disse, e eu creio na promessa dele, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu persevero e vou. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei. Com gozo irei. Porque ele comigo vai. É o que diz o louvor da harpa 515. No verso de número 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Olha, Gaio, continue assim. Seja fiel. Proceda fiel para com os irmãos. Olha aqui, igreja, presta atenção. Com os irmãos aqui e com os estranhos também. Não seja só bondoso ou queira tratar bem apenas os irmãos, não. Ah, mas lá fora é um pai de santo. Melhor ainda, é ele mais ainda que você tem que tratar bem, igreja. É um espírita, glórias a Deus, abraça ele. Ah, mas eu tenho medo de quê, meu irmão? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, igreja. Ah, mas ele costuma fazer trabalho nas encruzilhadas. Abraça ele, abraça ela, que o Espírito Santo é dentro de você vai queimar aquele mal que é na vida dele, na vida dela, igreja. Procedes fielmente. O apóstolo João fala para Gaio, para com os irmãos e para com os estranhos. Que em presença, verso 6, que em presença da igreja testificaram do teu amor. Que na presença da igreja eles testificaram, eles confirmaram do teu amor. Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, pelo nome de Jesus saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Olha, Gaio, estão indo evangelizar, os missionários estão indo para o campo, recebe eles, ajuda os irmãos, ajuda também os gentios, para que nós possamos ser cooperadores da verdade. Irmãos, preste atenção. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho. Ele é o caminho. O que a minha mente me leva a entender nesse versículo? Se ele é o caminho, todos os outros sem ele é beco sem saída. Ele é a verdade. Fora de Jesus, tudo é mentira. E ele é a vida. Fora de Jesus, tudo é morte. Lembra que o provérbio fala que há caminhos para o homem que parecem bem, mas o seu final é o quê? É a morte. Meu irmão, caminho sem Jesus é morte, é beco sem saída. É mentira. Queira testificar constantemente, irmãos, diariamente. Testifique da verdade. Mostre para as pessoas lá fora com o seu... Às vezes nem você fica falando, irmão. O seu proceder convence as pessoas. Às vezes a pessoa ela é tão orgulhosa que ela nem fala que ela te achou diferente, mas ela observa, ela vê. Fala, de fato, fulano, não gosto, mas é uma pessoa de caráter. É uma pessoa que testifica daquilo que ela prega e apregoa. Ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa sincera, e olha, ela ajuda o próximo. Porque crente que não ajuda o próximo tem alguma coisa errada. Jesus falou que nós devemos amar o próximo como? Como é que você se ama? É desse jeito que você tem que amar o próximo. Desse mesmo jeitinho. E detalhe, ame, ajude e não fique lá, ó, fazendo foto. Eu vou fazer uma foto aqui e postar na rede social que eu estou dando uma cesta básica. Jesus condena esse tipo de atitude. Ele fala assim, olha, o que fizer tua mão direita, guarda. Ou seja, não precisa ficar se mostrando, não. É para Cristo. E lembra, se é para Cristo, ele é Espírito. Ele é Espírito, ele está em todos os lugares.
lembra que a orientação dele é assim: quando fordes orar, tranca-se no seu quarto e ora em secreto, que o Pai que em secreto te vê, te responderá. É assim que é servir a Deus, irmãos. É assim que é fazer a obra missionária. É assim que você se dedica para Cristo, para glorificar o nome dele. E no verso 9, diz assim: tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. O apóstolo João estava em outra localidade. Ele fala: olha, Gaio, eu tenho mandado cartas para a igreja, eu tenho escrito, dado orientações, mas Diótrefes não nos recebe. E ele tem buscado ter o primado. Eu fui buscar essa palavra primário, quer dizer, ter primazia, ser o primeiro, ter vantagem sobre os outros. Olha como era Diótrefes. Ele queria ter vantagem sobre os outros. Ele agora tomou conta da igreja local e não aceitava mais a autoridade eclesiástica. Por exemplo, eu sou cooperador. Estou fazendo a teologia que a igreja me orientou, que se eu quiser crescer nos cargos eclesiásticos, que não há mal nenhum nisso, a Bíblia aprova, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Então eu sou cooperador, eu estou fazendo a teologia, etc. Aí eu chego aqui, tem um diácono, já sei que o diácono é um cargo eclesiástico acima de mim. Então tem que respeitar o diácono, tem que respeitar o presbítero. E Diótrefes era um homem que não respeitava o apóstolo João, um homem que andou com o próprio Senhor Jesus. Então é nisso aqui que eu falei com vocês no início da mensagem. O missionário que chegou até Cristo, olhava para a cruz antigamente, olhava para Jesus, agora passa a olhar para o seu umbigo, passa a querer ter vantagens na igreja. Diótrefes não recebia mais o apóstolo Paulo, não recebia mais os irmãos. Há a diferença entre Gaio e Diótrefes. O apóstolo João começa essa carta elogiando Gaio. Olha, os irmãos têm identificado acerca de você, Gaio, que você anda na verdade, que você ama as pessoas, que você recebe os missionários na sua casa. Em contraponto, tem Diótrefes. No verso 10. Por isso, se eu for aí, ô Gaio, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E Diótrefes, irmãos, era um obreiro. Era um missionário. Ele proferia contra os servos de Deus, os seus irmãos, palavras maliciosas. Não os recebiam. Quem você é, meu irmão? Quem eu sou? Eu sou Gaio ou eu sou um Diótrefes? Que fica só pelos cantos criticando o pastor. Ah, porque o pastor pintou a parede de branco. Ah, não, porque o pastor colocou o ventilador com aquilo no púlpito. Ah, não, mas esse pastor agora arredou o banco para cá. Pensa que é o dono da igreja. A igreja de Cristo, irmãos. A igreja não é do pastor Álvaro, não. A igreja de Cristo. Quem são para ficar dando pitaco? Quem são para querer ficar dando ordenanças na casa de Deus? Com palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos. Olha, ele não estando contente em ter palavras maliciosas, palavras contra o evangelho, ele ainda não recebe os irmãos. Que alegria é para mim, ou para todos os pregadores quando vai numa igreja, e a gente sente aquele carinho da igreja como sentia aqui. Os irmãos vieram nos cumprimentar, a igreja saudou minha esposa, a gente sente esse carinho, isso é glorioso. Irmãos, isso é comunhão com Deus. Isso é comunhão com Deus. A glória é para Ele. E o apóstolo João está falando que Diótrefes, além de usar de palavras maliciosas, ele era um mau missionário, nem recebia os irmãos. E impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha só, é o dono da igreja. Pelo menos ele pensava que era, né? Diótrefes, ele não recebia os irmãos e ainda lançava fora da igreja aqueles que queriam receber. Tem esses dois tipos de missionário, igreja. Gaio, que aceitou Jesus e permanece com Jesus, e Diótrefes, que um dia aceitou Jesus e agora vai se afastando do centro da mensagem da cruz e passa a pensar que ele tem direitos legais na casa de Deus. O único direito, irmãos, o único direito que nós temos é o direito de servir a Cristo. Só. E o Senhor Jesus fala para o apóstolo Paulo, e consequentemente, essa mensagem chega para nós. A minha graça é o que o Senhor Jesus fala para você. Eu quero acreditar que você é Gaio.
aleluia. Verso 11. Amado, não sigas, olha o apóstolo João falando para Gaio, não sigas o mal, mas o bem. Irmãos, se você vê o irmão procedendo errado, se você vê o irmão igual Diótrefes, não olha para ele não, ora por ele e siga quem é Gaio, quem serve a Cristo com amor, quem serve a Cristo com interesse de coração. Que você passa no seu automóvel e você vê lá aquele irmãozinho, aquela irmãzinha falando, entregando um panfletinho para a pessoa e fala assim, olha, Jesus te ama. É esse aí que você tem que seguir como exemplo. Jovens da igreja, e diga-se de passagem, vocês cantaram muito bem, então de parabéns. Entenda uma coisa, eu sempre tenho dito isso no culto de jovem. A gente vê muito em Instagram, em Facebook. Os jovens de hoje estão em falta com a palavra de Deus. Essa é uma realidade, triste realidade. O jovem tem se espelhado, pastor, um suposto famoso que aceitou Jesus. Aquele famoso aceitou de boca. A vida dele continua na mesma. Boate, prostíbulo e etc. Coisas que nem convém falar. Mas está lá falando de Jesus no Instagram. Aí o jovem está lá seguindo ele. Ah, que máximo. Meu irmão, siga quem segue a Bíblia. Jovem, siga aquela senhora do ciclo de oração que toda segunda-feira está aqui com o joelho dobrado orando por você. Ela é Gaio, aquele outro ela é Diótrefes. Siga quem obedece a Bíblia risca. Falar de Jesus, qualquer um quer falar, viver Jesus é que é o problema. Problema para quem não quer, porque na verdade seguir Jesus e obedecer a palavra dele é um fardo leve. Lembra que Jesus falou? Porque meu jugo é suave, meu fardo pesado é o fardo do pecado, do mundo. Aquele fardo sim é pesado. É um fardo de engano, de mentira. E é um fardo que, além de pesado, que você sofreu carregando ele, te leva para o inferno. Leve ao fardo de Jesus. Jovens, siga quem é Gaio. Não siga quem é Diótrefes. O teu pastor está aqui orando por você. Está aqui evangelizando. Está trabalhando na casa de Deus. Ele é seu maior exemplo. Não é aquele famosinho lá de São Paulo que quer cobrar 50 mil para ir pregar numa igreja. Isso é lobo roubador. Glória a Deus, aleluia. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. É simples. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Se eu pratico o bem, eu estou em comunhão com Deus. Se eu pratico o mal, eu não tenho Cristo. Isso é natural. É o que o apóstolo João está explicando para o missionário Gaio. Verso 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever. Acerca disso aí, ô Gaio, eu tenho muito que escrever. Mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente. Então falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúde os amigos, cada um particularmente. Glória a Deus, aleluia. Eu escrevi algumas coisas aqui, irmãos. O apóstolo João começa essa carta saudando e trazendo elogios ao obreiro Gaio. João, servo do Senhor, diz que muito se alegrou quando os irmãos testificaram que o obreiro missionário Gaio andava na verdade. De fato, quem tem o Espírito Santo ficará feliz quando sabe que seu companheiro de obra tem dado bom testemunho e tem tido cuidado de andar na verdade. Verdade essa que é o Senhor Jesus. O apóstolo João começa dizendo que ele muito se alegra, porque a igreja dava testemunho de Gaio. Quem tem Jesus, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo, é impossível. Preste atenção no que eu vou falar. O missionário, o crente missionário aqui de Itapuirama, cheio do Espírito Santo, é impossível ver o copastor, o pastor, o agente de missão, o cooperador, trabalhando, se esmerando na obra de Deus, a igreja dando testemunho acerca do trabalho deles, do labor deles, e esse crente sentir inveja. É impossível.
É impossível. É por isso que o apóstolo João começa dizendo que ele muito se alegra do testemunho que ele ouviu de Gaio. Irmãos, quando o irmão meu, o pastor elogia ele, ou alguém elogia, eu tenho que me alegrar. Falei, tá aí, esse é Gaio e esse é exemplo para mim. E se vier no seu coração a seta da inveja, que é uma seta maligna, repreenda. Não fique curtindo, paquerando com essa seta da igreja. Se vier no seu coração, tá vendo lá, ó, quer se mostrar. Isso é o diabo falando. E você vai falar para ele, olha, o diabo, em nome de Jesus, você está repreendido. Porque meu irmão está servindo aquele que eu também sirvo. E eu quero que ele esteja servindo a Deus com integridade, como eu também quero servir. Glorifica a Deus, igreja. E nós temos que sentir alegria. Alegria. E assim é na obra missionária. Nunca podemos e nem devemos sentir inveja de um irmão que tem sido usado por Deus. Pelo contrário, temos que nos alegrar. Assim como João fez acerca de Gaio. Gaio é o missionário, preste atenção. Gaio é o missionário que entendeu que o seu cooperar na obra não fará melhor que seus irmãos. Se você é Gaio, se você age igual Gaio, você entende que o seu cooperar na obra não te faz melhor que ninguém. Eu tenho tido uma rica oportunidade, eu tenho acompanhado o pastor Álvaro em algumas agendas, ando com ele. Isso não me faz melhor do que nenhum outro cooperador, não me faz melhor do que um diácono, não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu tenho que vigiar mais ainda e mais ainda dar glória para Cristo. Porque eu entendo que o meu cooperar é para glorificar Jesus. Não é a placa ou a denominação, a Assembleia de Deus de Missão aos Povos, não. É para Cristo. Então, quem é Gaio entende que o seu cooperar não lhe faz melhor que ninguém. Irmão, você não é melhor que ninguém. Ah, mas eu canto. Cante para Cristo. Mas eu prego. Pregue a palavra de Deus. Eu oro. Então, ore para abençoar a igreja. Você não é melhor que ninguém. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele diz que ele era o menor de quem? O menor dos apóstolos. Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Quantos de nós perseguimos no passado? Ah, irmão, você está enganado, perseguiu não. Persegui não. A gente perseguia. A gente falava mal dos crentes. A gente falava que era povo bitolado, que era um povo religioso. Eu lembro-me que no ano de 2006, eu era motorista numa empresa lá em Belém. Eu tirei a carteira bem novo. E tinha um rapaz que era exemplo. Ele era de uma outra denominação. Bill, o nome dele. E nós ficávamos pegando no pé dele. Sabe por quê? Porque ele era um rapaz que ainda... E ele se guardava, você vai entender o que eu estou querendo dizer, para o seu casamento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele se guardava. E nós, mundanos, a gente ficava enchendo a paciência dele. Mas ele, rapaz de caráter, de postura, não entrava na nossa onda. Quer dizer, eu estava perseguindo a igreja, querendo ou não, zombando do servo de Deus. Zombando. Aí um outro irmão vinha falar de Jesus para mim, lá nessa mesma igreja, nesse local de trabalho. Olha o pensamento que eu tinha. Eu falava, tomara que eu nunca vire crente. Povo que não se diverte. Porque na minha cabeça, pequena e sem Jesus, diversão é ir para uma festa, ficar com uma, com outra, com uma, com outra, com uma e com outra e me drogar. Isso para mim é diversão. Hoje eu entendo que maior alegria é quando Jesus fala, quem crê em mim, do seu interior, quem crê em mim, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de águas vivas, gozo na alma e alegria no Espírito Santo. O que nós temos aqui, igreja, nenhum rico, milionário, bilionário lá fora tem se não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a maior alegria que nós podemos ter, o maior prazer. Estamos sofrendo perseguição, calúnia, injúria, injustiça. Aí você dobra o seu joelho para orar, chorando às vezes, com tamanha dor, e fala, Deus, em nome de Jesus. Aí vem aquela alegria no teu coração, aquele gozo na alma, e aquela certeza de que o teu Deus é contigo. Mas eu entendo que o meu cooperar na obra de Deus não me faz melhor do que ninguém. Glorifica a Deus, igreja.
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Cooperar na obra não o fará melhor que seus irmãos, mas aquele que o chamou para essa maravilhosa obra há de o honrar. Olha só, preste atenção. Nós já estamos finalizando. Tenho 5 minutos. Preste atenção. Cooperar na obra não o fará melhor que seus irmãos, mas aquele que o chamou, aquele que te chamou. Lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Aquele que te chamou para essa maravilhosa obra há de o honrar. Pois assim disse Jesus em João 12, 26. O que ele disse? E aquele que me servir, o Pai o honrará. Se você serve Jesus com alegria, irmã, você vai ir à cozinha, prepara uma janta, quando vai ter um culto de ação de graça. Jovem, você vem cá ensaiar para cantar um louvor. Irmãos, nós vamos na rua entregar um panfleto. Você está fazendo isso de coração para Jesus. Ele disse que o Pai, o Deus Pai, vai te honrar. E qual o segredo? Só continue. Até quando? Até quando você morrer. Ou até a volta de Jesus. O Evangelho de Lucas 19, 21. O Senhor Jesus fala que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A perseverança, ela não é algo temporário. A perseverança com Deus, ela é eterna. Até o dia que eu deitar o pó dessa terra, eu quero estar servindo ao meu Senhor. Ou até o dia que Ele há de romper nesse céu, aleluia, e me chamar para estar para sempre com Ele. Em contraponto, infelizmente, muitos missionários perdem o foco da glória de Cristo e tornam-se diótrefes da vida. Irmãos que começam que começam a reivindicar cargos. Começam a reivindicar cargos, posições, ser reconhecidos, etc. Por exemplo, eu estou filmando esse culto e eu tenho um canalzinho no YouTube, gosto de postar as mensagens lá. Eu sempre falo para as pessoas, isso aqui não é para me mostrar, não. Sabe por quê? Usa-se a internet tanto para o mal. Por que eu não vou usá-la para propagar a palavra de Deus? Eu não estou querendo me mostrar, nem estou querendo reivindicar nada. Eu estou fazendo teologia. A igreja não tem obrigação, pastores e irmãos, de me consagrar diácono, não. É só se for da vontade de Deus mesmo. É só se Deus bater o martelo e falar assim, pronto, vou te abençoar, meu filho. Senão, eu sigo como cooperador feliz da vida. Porque independente do cargo, eu estou servindo aquele que me chamou, que eu estava lá nas drogas, no crack, ameaçado de morte. E Ele me trouxe para a sua presença maravilhosa. Assim você, quando você chegou até Ele, se você estava perdendo o foco, irmão, se você estava agindo como diótrefes, ainda há tempo de você se tornar um gaio nessa noite, cheio do Espírito Santo. Diótrefes tem dificuldade de entender o ato da submissão às autoridades eclesiásticas. Graças a Deus, eu nunca tive essa dificuldade. Eu sei respeitar o diácono, o presbítero, o cooperador, meu companheiro, o pastor, porque eu entendo que são autoridades constituídas por Deus. Quem sou eu para ir contra? Quem sou eu para criticar, falar mal? Quem sou eu? O ato de submissão às autoridades eclesiásticas. Irmãos, olhemos com um olhar clínico para as nossas vidas, para a sua vida. Será que um dia nós entregamos a nossa... Olha isso. Será que um dia nós entregamos a nossa vida para Cristo e hoje, depois do passar do tempo, através das nossas atitudes, não estamos querendo nossa vida de volta? E o espírito de Diótrefes se apossou de nossas vidas? Se sim, essa noite é propícia para o Senhor Jesus curar os nossos corações, que foi tomado pelo espírito de Diótrefes. O maior interessado é Ele mesmo, para que venhamos testificar do seu nome. Irmãos, será que um dia
nós não entregamos a vida para Jesus. Falamos aqui, Senhor, Senhor, isso aqui é minha vida, eu estou te entregando a Jesus. Aí o tempo passou. Eu começo a trabalhar na casa de Deus, sou um missionário, evangelizo, ajudo na evangelização, ajudo na cozinha, ajudo na casa de Deus, eu prego, eu oro, eu canto. Aí agora eu começo a querer reivindicar cargos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Não, pastor, mas eu tenho que entender que eu falo melhor que o fulano, eu tenho uma dicção melhor que o Beltrano, e olha, pastor, eu canto assim, num tom, sabe, pastor? Aí agora você está querendo pegar a sua vida de volta. Você quer ela para você. Você é o dono da sua vida agora. E Jesus falou assim, ó, quem ama a sua vida nesse mundo, perder lá. Mas quem aborrece a sua vida nesse mundo, acha lá, salva lá. Sejamos Gaio. Posso orar, pastor, para a igreja? Irmãos, fique de pé. Você vai botar o pé ali fora, agora vai embora para casa. O pastor vai orar, vai nos dar a bênção final, vou orar com a permissão dele, e vai dar a bênção final. Você vai seguir sua vida. Você estará vivo daqui a 30 minutos? Você sabe se você estará? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e você quer se render àquele que morreu por você, e ressuscitou ao terceiro dia, vem aqui na frente. Você fala assim, irmão Denis, cooperador Denis, eu quero aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você quer, sem vergonha, vem aqui na frente que eu vou orar com você. Tem alguém que quer? Você quer entregar sua vida para Jesus? Qual é o seu nome, jovem? Henrique? Você tem quantos anos? 12 anos. E qual é o seu nome? Jorge, tem quantos anos? 11 anos. Mais alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui nessa noite? Não vou insistir. Irmão, eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu quero servir Jesus. Tem mais alguém? Ou você quer reconciliar com Cristo? Tem alguém que quer deixar de ser idiota e virar Gaio nessa noite? Aqui está o maior exemplo. Que exemplo bonito é ver jovens, adolescentes que já têm consciência do certo e do errado, entregando a vida para Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos orar nos limpando com Cristo e vamos orar por essas vidas que são rendidas nessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, louvado é o teu nome. Aqui nessa noite o teu nome é glorificado. Henrique, né? Henrique e Juliano? Jorge. Aqui está a vida do Henrique e do Jorge, que deliberadamente, Senhor, eles tomaram essa decisão. Em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos em tua palavra quando o Senhor diz que há festa nos céus, quando a vida se arrepende do mundo aqui e entrega as almas ao Senhor. Pai, aqui diante do teu altar, dos teus servos e da tua igreja, nós declaramos que esses jovens serão grandes pregadores da tua palavra. Eles irão por esse mundo afora propagar o teu evangelho, serão usados pelo Senhor para salvar vidas ao teu reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma a vida deles em tuas mãos, e que desde já as investidas do diabo contra a vida deles caia por terra, Senhor. Nós declaramos isso como igreja. Nós ligamos aqui agora e nós cremos que é ligado no céu as bênçãos do Senhor sobre a vida desses adolescentes, e eles serão servos teus. Tua igreja está aqui, Senhor. Continua abençoando a todos aqui presentes, que nós venhamos crer, meu Pai, e usar do exemplo de Gaio, venhamos ser hospitaleiros, venhamos amar as almas, venhamos amar a obra do Senhor, e venhamos entender que somos submissos aos cargos eclesiásticos, submissos, Senhor, ao pastor que o Senhor colocou nessa casa de oração. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Assim nós cremos em nome de Jesus. E a igreja em concordância diga amém. Graças a Deus. Vira aqui de frente para a igreja, vocês dois. Henrique, vem cá do meu lado de cá. Henrique e Jorge, né? Papai e mamãe deles estão aqui? Vocês dois. Fala assim comigo. Igreja. Igreja. Vocês dois. Igreja. Igreja. Não, fala alto. Igreja. Igreja. Nós fazemos o compromisso de até o último dia de nossas vidas
servir Jesus com alegria no coração. E vamos obedecer aos nossos pais e ao nosso pastor. Para a glória de Jesus. Graças a Deus. Bem forte. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Deus abençoe, meu filho. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado em nome de Jesus.